Agroecologia. Esse tema a gente volta e meia fala aqui no AgroB. Mas hoje a gente vai falar de uma maneira um pouquinho diferente, de como a agroecologia pode transformar a vida de uma pessoa. De repente, um profissional da comunicação está ali fazendo o seu trabalho e ele é tocado, ele é chamado para uma missão. A missão de levar conhecimento, de levar a importância mesmo de se preservar o mundo, o planeta que está doente. Pois é, a agroecologia é muito mais do que uma fala qualquer, palavras ao vento. A agroecologia pode ser uma verdade. O AgroB entra no ar agora, no ritmo e na vez da agroecologia. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, no 527 da Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui nesse nosso jeito diferente de falar sobre agronegócios, falar sobre agricultura, sobre agropecuária. Hoje eu estou recebendo aqui o educador ambiental, educador da agroecologia, Hugo Pires, que é jornalista também. Hugo, satisfação recebê-lo aqui no programa, muitos anos que eu não te vejo, não encontrava, e que bom saber da sua história e poder contar aqui no programa. Obrigado, viu? Imagina, Fabiano, eu que agradeço aí o reconhecimento, né, que é muito importante para a gente utilizar esse espaço, essa oportunidade que você dá para a gente poder falar um pouquinho dessa história, né, de contar sobre esse chamamento à agroecologia, que é algo tão importante para esse futuro que a gente tem aí pela frente, né? Então vamos fazer o presente agroecológico acontecer. Pois é, e falar de presente, eu tenho que falar do presente, mas eu tenho que contar um pouquinho do passado. Ô, gente, o Hugo está um pouquinho diferente, para quem acompanha a televisão de Belo Horizonte, que ele mudou um pouco o visual, os cabelos caíram, né? Aí ele resolveu raspar e tudo mais. Aí vai ter aquele engraçadinho que vai falar, daqui a pouco o Fabiano vai fazer o mesmo. Mas como é que foi? Como é que foi esse despertar? Você trabalhava na mídia, né? Estava na mídia todos os dias aí numa grande TV. E como é que você descobriu o tema agroecologia? Foi também no dever jornalístico? Com certeza, é uma missão, né? O jornalismo nunca saiu da minha vida e para agroecologia ele é essencial, porque é através de todo conhecimento, toda a técnica que eu adquiri ao lado, né, de vocês, que eu posso mobilizar as pessoas, né? E mobilizar não é simplesmente você chamar, né? Você convencer, é você conseguir tocar no coração da pessoa, assim como eu fui tocado no meu coração quando eu estava andando de bicicleta, passeando por um parque próximo à casa dos meus pais, e percebi que o parque estava morrendo, né? Não tinha água lá, as plantas estavam secando. Aí aquilo me chamou a atenção, eu mobilizei os jovens que estavam lá, né? E eles me ajudaram nesse processo, que foi de criar gotejadores para essas árvores, né? A diretora do parque, a Isabel Cupertino, inclusive eu quero mandar um super beijo para você, Isabel, do Cevai Coqueiros, que é onde começou toda essa história da agroecologia. Então, assim, mobilizamos essa juventude que estava ali um pouco ociosa naquele espaço e começamos a trabalhar esses gotejadores e colocamos, assim, em todas as árvores que tem lá, né? Então, fizemos um furinho com agulha, né? Abrimos a tampa para poder vazar um pouquinho o ar e aquele gotejamento foi ali paulatinamente fazendo com que as plantas sobrevivessem. Aí, depois disso, a prefeitura foi e abraçou a questão da região do parque, né? E transformou ali num CEVAI, num Centro de Vivência Agroecológica, que hoje é gerenciado aí pela Isabel, que foi a pessoa que me deu a oportunidade de conhecer a agroecologia, né? Uhum. E através dela eu tive essa vontade de querer conhecer mais
fiquei fazendo um trabalho voluntário ali nesse parque durante um bom tempo, e essa juventude que estava ociosa começou a integrar, a interagir, e a gente batia papo, fazíamos piquenique, e foi tudo acontecendo. E hoje, quem visita o Cevai Coqueiros vê que lá é um lugar assim, encantador, dotado de beleza, né, e que tem um passado histórico que ajuda a contar a história daquele lugar. Você foi como repórter lá, conheceu o Cevai, como é que foi isso? Você foi fazer uma matéria jornalística ali, encontrou, como é que estava esse tempo? Porque assim, a gente como jornalista, que jornalista assim como professor, gente, você pode até não estar atuando ali nos veículos, você continua fazendo seus vídeos, produzindo conteúdo, você é um jornalista e também da agroecologia. O jornalismo ele te apresenta possibilidades, né? Talvez seja a única profissão que todo dia vai encontrar outros profissionais, vai conversar com outras coisas, e claro que uma coisa vai chamando mais atenção, você vai gostando mais de determinados temas. Mas quando você fala chamado da agroecologia, acho que é muito legal quem está nos acompanhando. Que chamado é esse? Que despertar é esse? Pois é o chamado à vida, né? Porque nós estamos num processo muito sui generis, né? Da nossa história. É um momento assim, onde as coisas são muito efêmeras, as coisas são feitas para se desmanchar no ar mesmo, né? Então, assim, isso é um risco muito grande, porque a gente vem apagando a nossa memória. Um povo sem memória, a gente sabe que a gente não consegue chegar a lugar algum. Então, a agroecologia, ela vem para poder preservar o planeta, né, que está doente, né? A gente percebe aí todas essas intempéries que a gente vive, toda essa confusão do clima, do lugar, das próprias pessoas, né? Eu até tenho uma tese que eu acredito, Fabiano, que o aquecimento global está aí, né, para ver se aquece o coração das pessoas, que está congelado, né, e ainda foi fortalecido por essa questão da pandemia. Uhum. Então, a gente precisa de trabalhar essa questão dos valores, do que a gente quer para a humanidade, né? Uhum. O que a gente quer para o futuro? A gente sabe que a alimentação ela é soberana, né? É um direito soberano que nós precisamos de resguardar, porque todo o nosso direito à dignidade, ele vem sendo retirado, minado, e as pessoas nem percebem, né? Uhum. Porque estão hipnotizadas. Então, existe uma conspiração para que a gente se perca nisso, né? E adira a toda essa situação, sejamos assim manipulados pelo próprio sistema, e não preocupemos com a questão alimentar, que é uma necessidade existencial. Uhum. A gente só existe porque a gente se alimenta, né? E cada vez mais as pessoas estão comendo menos comida de verdade. Uhum. E quando as pessoas comem o que seria comida de verdade, ela está envenenada, completamente envenenada, porque os agrotóxicos, né, com o pretexto que as pessoas utilizaram para poder dar conta de alimentar toda a população numa questão de larga escala, mas a gente sabe que não adianta você simplesmente comer, nós precisamos de nos alimentar. A diferença entre comer e se alimentar é que comer você só enche a barriga, alimentar você se nutre, uhum, né? Então a gente sabe que a alimentação, ela também é uma forma de seleção natural. Então, as pessoas que não se alimentam com comida de verdade, elas estão muito mais vulneráveis a doenças crônicas. A gente pode ver aí o alto índice de pessoas com diabetes e com hipertensão, de casos de câncer. Você, acredito que igual a mim, na minha infância, eu nunca, era raro escutar, né, alguém que teve câncer, alguém que morreu de câncer, era uma coisa muito incomum. E hoje, olha a quantidade de casos de câncer que a gente vê, principalmente de câncer do intestino. Uhum. Né? Então, assim, a agroecologia... Você acha que pela sua experiência, pelos seus estudos, que esse índice, então, de câncer, principalmente um câncer no intestino, está associado relativamente mesmo à alimentação? Não posso afirmar que esteja, mas eu defendo... Né? E existem estudos que comprovam que o fator alimentação, ele é uma forma de te envenenar, de tirar a sua vida. Uhum. Olha só a quantidade de gorduras saturadas.
alimentos transgênicos, né? Açúcar, a quantidade, os dois piores alimentos que as pessoas mais consomem, açúcar e sal. Aham. Né? E as coisas naturais, as pessoas que não estão habituadas a se alimentar com alimentação de verdade, têm um pouco de dificuldade de sentir o prazer, o sabor, né? Então, é o que a gente chama de paladar infantil, né? Você vê que criança come salgadinho, doce e acha muito gostoso. Às vezes, você vai dar um alimento natural, não vai ter essa mesma satisfação, esse prazer. Embora esteja mudando, né, essa concepção, porque as pessoas estão se tornando mais conscientes à medida, né, ao mesmo tempo também que a gente vê aí uma grande parte da população comprometida. Você falou uma coisa interessante, quem está nos acompanhando agora que tem filhos, e aí tem aquela história, né? É impressionante como acontece isso na alimentação, né? Eu posso contar até da minha filha, dar um exemplo aqui, né? Minha filha tem 7 anos, passou grande parte do período que ela tem de vida aqui na Terra, até então, sem tomar refrigerante. E isso foi bom, porque agora ela toma e ela sabe, ela tem um discernimento do que é. Ela prefere até um suco, né? Ou tem hora que até a água. E a gente vê, às vezes eu tenho exemplos de crianças que eu conheço que já tiveram mais cedo o contato, porque não adianta. Seu filho vai ter contato com o alimento industrializado, não vai ter jeito, você não vai conseguir colocar ele numa redoma. Você vai tentar buscar, igual ouvir música boa. Você vai ouvir música boa, na hora ele vai poder escolher a música que quer ouvir, não tem jeito. Mas eu percebo que a criança que começa a tomar um refrigerante, por exemplo, mais cedo, lá pequenininho, 2 anos, ele já começa a rejeitar muito cedo os produtos naturais, o suco, até mesmo a água. Você percebe isso também no seu processo ali de educação com as crianças? Claramente, né? Até porque, principalmente, eu venho trabalhando com crianças do campo, né? E agora que eu venho trabalhando com as crianças da cidade, do ambiente urbano, né? Começamos aí no ano passado com a escola SEMA, né? O Centro Educacional Matias Andrade, que eu tive uma honra muito grande. Esse ano eles colocaram a agroecologia como uma disciplina obrigatória dentro da grade escolar, dentro da grade curricular da escola, por conta do reconhecimento. Né? Já quero o contato da diretora da escola para trazê-la aqui para a gente poder discutir isso. Claro, com certeza. Mas... Ô, Hugo, a gente vai para o intervalo, o tempo está passando aqui no nosso primeiro bloco, mas eu quero deixar uma seguinte provocação para a gente conversar no segundo bloco. Você citou aí a questão do agrotóxico. Tem muita gente que acredita que a agroecologia ela é para poucos, ou seja, a boa alimentação, infelizmente, ela é para quem ainda ou tem uma consciência muito acima ou tem um poder aquisitivo maior. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente tem a agroecologia chegando para mais pessoas? Como é que a gente produz em larga escala e com mais qualidade? É a provocação, só que a gente vai responder no segundo bloco. E a gente agradece demais a você que está em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você que está em Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata e, claro, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo acompanhando aqui o nosso canal Viver Brasil, feito de Minas para o Brasil, feito de Minas para o mundo, feito de Minas para você. A gente volta já já.